Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sei que vocês não perceberam que hoje eu estou de vestes litúrgicas. Domingo, então eu achei que deveria vestir as vestes litúrgicas do Exército de Salvação, e aqui estou eu. Mas tem sido uma honra, um prazer e um privilégio participar desse primeiro congresso de santidade da Igreja Metodista Livre de Mirandópolis. Tem sido também um prazer cultuar a Deus com os irmãos e ouvir a voz de Deus. Vocês sabem que Deus fala de diversas formas, de diversas maneiras. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que Deus só fala através de mim ou através dos pastores. Deus fala de diversas maneiras. Por exemplo, para alguns Ele pode falar através de um hino que a gente canta. E às vezes é uma frase no meio do hino que tem lá que nós precisamos, e é aquilo que a gente precisa. Para outros é um testemunho como da irmã Divina, que nos sacode, que nos movimenta e que nos mexe e nos remexe, mexe com as nossas estruturas. Para outros é a simples leitura da Bíblia, que ao ser feita alguma coisa chama a atenção, e é aquilo dali. E às vezes, pela misericórdia de Deus, quem está aqui na frente fala, no meio de tanta fala, de tantas palavras, Deus utiliza alguma coisa dessas muitas palavras para tocar nas vidas e nos corações. Durante esses dias, sexta, sábado e hoje, eu tenho tentado unir essa ideia de santidade, de espiritualidade com a nossa vida cotidiana, com o nosso viver diário. Tentando dizer que santidade não é algo, ou não deve ser algo que nos leva ao altar e nos deixa lá, onde ninguém pode ter acesso a gente, e que nós nos tornamos quase que a 4ª pessoa da divindade para ser adorado. Tenho tentado dizer que santidade é exatamente isso, quanto mais santo nós estamos, quanto mais próximo de Deus nós ficamos, mais nós nos aproximamos do povo, das pessoas, e mais nós nos engajamos no serviço. Quando a irmã Divina testemunhava, eu me lembrei da experiência, estava recordando-me da experiência de santificação de Samuel Logan Brengle, que é considerado o professor de santidade no Exército de Salvação, no final do século XIX, início do século XX. Ele diz que quando teve essa experiência, a vontade que ele tinha era de sair às ruas e abraçar e beijar as pessoas, os animais, tudo passou a fazer sentido, não é? E isso fez com que ele definisse santidade como amor perfeito. Amor perfeito, não porque quem ama é perfeito, mas porque a pessoa que é batizada com esse amor, ela
Parece-me que desliguei, já ligou aqui novamente. Tem um amor sacrificial, ela se sacrifica pelos outros. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa conversa hoje. Eu estava pensando que esse ano não tem sido um ano muito fácil para nós no Brasil, mas também não tem sido um ano muito fácil ao redor do mundo. Esse ano, por exemplo, no início do ano, nós fomos pegos de surpresa, e se você for como eu e faz o seu orçamento anual, você já deve ter tido um choque no mês de janeiro, quando o governo anunciou que esse ano a conta de luz iria aumentar em quase 100%. E aí nós descobrimos que a presidente havia mentido enquanto presidente, enquanto candidata, para poder ser eleita. Nós descobrimos que para ser eleito ou eleita valia absolutamente tudo: baixar a conta de luz, enganar a população, ludibriar para poder ser eleito, e depois devolve a conta para que a sociedade pague normalmente. Nós também descobrimos no decorrer do ano que aquilo que mais uma empresa que era orgulho da nação, do país, vinha sendo roubada há anos e anos e anos. Quantos aqui se lembram? Vou citar duas empresas da VASP, que não existe mais, sucateou. Quantos se lembram da Varig? Andar na Varig era só de top, né? E a má gestão, a má administração, a roubalheira fez o que fez. E nós descobrimos esse ano que o orgulho brasileiro que ainda restava, a Petrobras, vinha sendo roubada e roubada durante anos por causa de um projeto que era um projeto de governo de permanecer no poder. Nós descobrimos que a semana atrasada, a Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil e o caos simplesmente se instalou. Eu estava no supermercado uns 2 dias depois com a minha esposa, e tinham 2 senhoras na frente, e elas dizendo assim: menina, mulher, você viu? A Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil. E estavam lá discutindo, e eu disse: pois é, imagine só. E a uma disse: você sabe o que é essa empresa? Disse: não sei, mas ela deve ser poderosa, porque olha, está rebaixando até o Brasil. E continuaram conversando e pagaram a conta e saíram lá. Nós descobrimos há uns 10 dias atrás, com aquele rebaixamento, que a principal alegação é que o governo não tem nenhum plano. O único plano do governo é permanecer nos próximos 3 anos e meio lá, para não acontecer impeachment ou qualquer outra coisa. Ora, isso é uma desgraça, você ser liderado por um partido, por uma pessoa que não tem nenhum plano, a não ser permanecer no poder. Ora, santidade não pode fechar os olhos a essas coisas, porque senão seria alienação. Santidade não pode fechar os olhos a isso. Eu me preocupo com a igreja evangélica brasileira, que faz marcha para Jesus, mas não caminha com Jesus. Marcha para Jesus, mas tem dificuldade em caminhar para Jesus. Há umas 2 semanas atrás também nós pudemos ver na Europa, para a gente sair um pouquinho, senão a gente pensa que a desgraça é só aqui, né? Na Suíça, graças a Deus, não tem desvio de dinheiro. Nós percebemos que a FIFA, né, lá todo mundo na Suíça, ninguém desvia dinheiro, não há corrupção e nem nada. Então isso só acontece em países como o nosso. Nós vimos lá, estamos vendo a leva de imigrantes fugindo da Síria e de tantos países. E no meio de toda aquela desgraça, uma jornalista jovenzinha decide derrubar quem já está no chão. Derrubar um miserável que está tentando fugir da miséria e com a própria miséria. Depois nós presenciamos uma outra cena deprimente e deplorável,
quando soldados húngaros, eles pegam comida e jogam como se estivessem jogando para animais. O que é que tem a ver tudo isso com o texto que nós lemos? O texto de Isaías 6. Vocês sabem que Isaías profetizou, foi profeta 700 anos antes de Cristo, e ele viveu 84 anos. Segundo os teólogos, Isaías profetizou durante 54 anos. Dos 84 anos, por 54 anos, ele foi profeta. E profetizou durante 4 reinados. 4 reis. O primeiro é Uzias, esse que está aqui. Uzias foi rei, reinou durante 37 anos. E foi um bom rei inicialmente. Ele trouxe segurança para o país. Ele fez o que os nossos governantes aqui não têm feito, reservatórios de água, e lá não faltava água, mas o fato é que descobriu-se naquele ano que Uzias estava com lepra, e depois de 37 anos, a nação está triste porque ele havia se desviado, mas está triste também porque o rei está morrendo. E Isaías vai ao templo como tinha ido tantas outras vezes. Ele vai ao templo para tentar discernir de Deus a vontade dele para aquele momento, para aquele tempo. Ele vai ao templo com o coração pesaroso, com o coração triste. Ele vai ao templo porque está desorientado. Ele vai ao templo buscar orientação de Deus. E aí ele diz o seguinte, no meio de tudo isso ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias. É como se você daqui a alguns anos, você se lembrar de algo mais ou menos assim, talvez já agora, você possa dizer, no ano em que morreu Tancredo Neves, sabe, no ano em que morreu Tancredo Neves, eu tive uma experiência com Deus que foi inesquecível. Quantos aqui se lembram do dia 21 de abril de 1985? Né? Eu sou capaz de lhe dizer onde eu estava no dia, na hora. Lembro-me do Brito Júnior. Não, Brito Júnior não, é um outro Brito. Antônio Brito, o porta-voz, a forma tensa como ele anunciou, tudo isso faz parte. Eu estava aí com os meus 22 anos de idade e recordo-me disso. Você dizer algo assim, no ano em que morreu Tancredo Neves, eu tive uma experiência com Deus. Ou você se lembrar e dizer o seguinte, daqui a alguns anos, no ano em que a presidente do Brasil não podia ir à televisão falar, porque o povo fazia panelaço, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, são acontecimentos marcantes. Mas ele está nesse drama, e ele vai ao templo, e no templo ele tem uma experiência, que é a experiência única. Nenhum profeta teve a ousadia de dizer, eu vi o Senhor. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, você não encontra isso na Bíblia, alguém que tenha a ousadia de dizer, eu vi o Senhor. Moisés, quando pede para ver Deus, diz que Deus o coloca de uma situação em que ele vê em uma linguagem figurada as costas de Deus. Isaías diz, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Outro ponto que me chama a atenção é que essa foi uma experiência dramática. É uma experiência dramática, terrível para um judeu dizer, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. É uma experiência dramática, uma experiência assustadora, e ele vê Deus sentado no trono. Geralmente as visões é de Deus em pé, e aqui ele vê Deus sentado no trono. Há um caos social,
há uma corrupção tremenda, há um caos social, o rei está morrendo, ninguém sabe o que fazer, e ele vê Deus no trono. O que é que ele está recebendo de Deus? Não se preocupe, porque eu não saí do meu trono. Quem está no meu trono não é Uzias, sou eu que estou no trono. Sou eu que estou no trono. E aqui vem uma primeira lição para você e para mim. Eu não sei se você entrou aqui com algum problema, com alguma dificuldade. Você e Deus sabem. Mas nunca se esqueça de uma coisa: Deus continua no trono. Não há caos social que tire Deus do trono. Não há nenhuma enfermidade ou doença que simplesmente tira Deus do trono. Ele continua no trono. Então ele tem essa visão dramática da glória de Deus. Ele tem essa visão dramática e essa experiência dramática que marca ele para toda a vida. Uma das dificuldades que se tem nos dias de hoje é porque há pessoas que andam buscando uma experiência atrás da outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, e cada vez precisa de uma outra experiência. Não há experiências que nós chamamos de experiências fundantes, experiências marcantes, que marca a pessoa para o resto da vida. Nós podemos olhar para a história e ver isso. Wesley, quantas experiências teve? Não sabemos, mas tem uma experiência que foi marcante. Dia 24 de maio, o dia do coração aquecido, o dia em que ele nunca mais esqueceu. Aquele dia ele se lembrava do dia, da hora, do momento, do ano, se lembrava cada momento desse. Samuel Brenglow se lembrava do dia, do momento, do ano, da hora. William Booth tem essa experiência tremenda como Wesley, e não no templo, não na igreja, no meio de uma favela, no lado leste de Londres, no meio de bêbados, prostitutas, e ele simplesmente é cheio do Espírito Santo, e volta para casa. Quando a esposa abre as portas, ele diz assim: querida, encontrei o meu destino, encontrei a razão pela qual Deus me fez, e para a qual Deus me fez. Ela diz: que destino é esse? Ele disse: levar esperança para quem não tem esperança, ser esperança para quem não tem nenhuma esperança. Pode alguém encontrar o seu destino, a sua felicidade, a razão da sua existência entre os pobres? William Booth e Madre Teresa de Calcutá nos mostram que sim, é possível encontrar esta experiência entre os pobres. Agora, meus irmãos e irmãs, vejamos algumas coisas. Todos nós somos homens e mulheres de igreja, estamos no templo domingo após domingo, terça após terça às vezes, e alguns talvez até mais. Ir ao templo não deve ser uma experiência alienante. Para Isaías não foi uma experiência alienante. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. A experiência de Deus com Isaías não levou ele a uma êxtase a ponto dele não entender e não compreender e sair do meio do povo. E aí eu gostaria de, a partir dessa experiência de Isaías, trazer algumas reflexões para nós nesta noite. Primeiro, trazer algumas lições. A primeira lição é que o templo não deve ser um lugar onde as pessoas, o templo deve ser um lugar onde as pessoas entram para ter visão de Deus. Vou repetir. O templo deve ser lugar onde as pessoas entram para ter visão de Deus. São as visões de Deus que mudam a nossa vida. São as visões de Deus que nos transformam. São as visões e as experiências de Deus e com Deus que nos fazem pessoas diferentes. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da frustração, na hora da decepção, na hora em que somos deixados de lado, somos preteridos, nesta hora o que nos sustenta é a visão que nós temos tido de Deus e com Deus, é a experiência que nós temos de Deus no templo que faz toda a diferença.
Quem entra e sai da igreja, quem entra e sai do templo, domingo após domingo, mas nunca tem uma experiência marcante com Deus, essa pessoa é uma candidata a deixar Deus na hora dos problemas, na hora das dificuldades, na hora em que não dá para entender tanta coisa. Há muita coisa que se passa. Alguém me disse recentemente: a vida não é justa. E eu na hora respondi: e quem foi que disse que a vida é justa? A Bíblia diz que Deus é justo. A vida não é justa. Se a vida fosse justa, sabe o que aconteceria? O mundo seria... Hoje eu já nem sei se eu queria que o mundo fosse uma grande Suíça. Hoje eu já nem sei se é isso. Mas todas as pessoas poderiam ter 3 refeições diárias decentes a cada dia. E nesse país nem sempre tem. A minha filha é pedagoga. Quando ela estava fazendo o curso de pedagogia em Recife, ela optou por fazer estágio na periferia, em um lugar horrível, em um dos bairros, que é o R, lá é o R1, o R2, o R3, o R7, ela foi para essa tal de o R7. Quando na sexta-feira que antecedia o Dia das Mães, ela estava lá, e um dos alunos dela, no horário do recreio, uma professora chamou e disse: olha, seu aluno está desmaiado ali. E ela foi lá verificar o que é que estava vendo com a criança, e ajeitaram. Ele voltou e disse: você não lanchou? E ele disse: não lanchei. Disse: então vá pegar. Disse: não, mas eu já peguei. E naquele dia era um alimento muito bom, era cachorro quente, e ele tinha pego 2 cachorros quentes. Então ela disse: e por que você não comeu? E a criança de 7, 8 anos disse: tia, é porque domingo é Dia das Mães e eu não tenho nem nada para levar de presente para minha mãe, e eu vou levar isso para dar de presente para minha mãe. Na 4ª maior cidade do país, uma criança não comia 3 refeições diárias. Nesta cidade, que é a cidade mais rica da América Latina, você encontra nas periferias crianças que não fazem 3 refeições decentes. Então, ir ao templo não quer dizer que a vida não é justa. Não é justa. Quem é justo é Deus, e a gente precisa. A santidade é uma santidade que busca justiça, e a justiça de Deus é para toda a cidade e para todos. Então, o templo deve ser o lugar onde a gente entra não para sair de lá alienado, mas nós entramos para ter experiências de Deus, para ter experiências com Deus que nos fortalecerão nos momentos de dificuldades. Essa experiência desse Deus que está em nós, mas que a nós transcende. Essa experiência de Deus que é um de nós, mas que é o totalmente outro. O templo também deve ser o lugar onde as pessoas entram para ter não somente uma visão de Deus, mas para ter uma visão de si próprio. Ter uma visão de si próprio. Quem entra no templo e só tem visão de Deus, acaba achando que é muito bom, que é fantástico, que é maravilhoso, que é maravilhosa. Mas quem entra no templo e tem uma visão de Deus, e tem uma visão da própria condição, você sabe que se você já viveu o suficiente com você, que você não é tão ruim quanto alguns dizem, mas você também não é lá tão bom quanto alguns acham que você é. Então, ter uma visão, o templo deve ser o lugar onde nós entramos para ter uma visão da nossa própria condição. Isaías tem essa visão de si próprio. Ele tem a visão de que ele é pecador, de que ele está perdido, não somente porque os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos, mas a sua condição pecaminosa fez com que ele percebesse que estava perdido. Ele diz: sou pecador e sou impuro, não há nenhuma pureza em mim. O templo também deve ser um lugar onde se entra para ter um encontro pessoal com Deus. Então, o templo deve ser o lugar onde nós entramos para ter visão e experiência de Deus, para termos uma visão da nossa própria condição, mas para termos uma experiência pessoal com Deus.
É eu e Deus, é você e Deus. Somos nós nos encontrando com esse Deus e sendo confrontado com Ele, com a santidade dEle. Quantos de nós, ou quantas vezes nós mesmos, temos uma vida dupla? Temos uma vida dupla dentro da igreja. A brincadeira, pelo menos quando eu era adolescente, na igreja, claro, nunca saí da igreja, e a gente brincava como adolescente um com o outro, dizia assim: você agora virou discípulo de São Raimundo, está com um pé na igreja e outro no mundo, né? A vida dupla, essa duplicidade. A gente é uma coisa na igreja, sai da igreja é outra coisa. A gente é uma coisa na igreja, em casa é outra, no trabalho outra, na escola outra. É a experiência com Deus que nos livra desta duplicidade. É a experiência com Deus que nos livra, nos liberta desta insinceridade, desta não sinceridade, ou desta fé que pode ser às vezes fingida, porque não há como medir a fé. Fé é algo subjetivo, mas é algo que você sabe se tem, e Deus sabe se você tem ou não. Então, o templo deve ser o lugar onde entra-se para ter experiência com Deus que nos marca. Deve ser o lugar onde a gente entra para ter uma visão de nós mesmos, e o templo é o lugar onde a gente entra para ter visão de Deus. O templo também deve ser o lugar onde a pessoa entra para ser transformada, mudar as aparências. Ontem eu iniciei a pregação falando que a nossa cultura pós-moderna, uma das características é a aparência, é viver de aparência, é parecer, mas nem sempre ser. Então o templo é o lugar onde nós entramos para sermos transformados. Eu nunca encontrei na minha vida, eu estou com 51 anos de idade, nunca encontrei na minha vida gente com coração duro. Não, nunca encontrei. Mas esse povo tem um coração duro. Eu nunca encontrei, essa não é a minha experiência. Eu tenho colegas que têm encontrado, mas eu nunca encontrei. Eu sempre encontrei pessoas que estão sedentas de Deus, que estão sedentas por uma experiência com Deus, e que têm uma sede espiritual muito grande. Agora, eu também já encontrei gente que teve um evangelho mal pregado, ou um evangelho mal vivido, e aí não querem saber, não é do evangelho, não querem saber de ser esse tipo de crente, porque eles estão atrás de uma experiência e de pessoas que se deixaram transformar. Vocês sabem que a palavra sinceridade vem do latim, que é sincera, que a cera era o que se faziam as máscaras dos atores e das atrizes no Império Grego-Romano. Então, quando se diz que para ser transformado, o templo é o lugar onde nós entramos para ser transformados, para que possamos ter uma fé sincera, para que possamos ter uma fé sem cera, para que as ceras caiam, as máscaras caiam, e nós possamos ser aqueles e aquelas que Deus quer que nós sejamos. Finalmente, meus irmãos e irmãs, eu diria que o templo deve ser o lugar onde nós entramos para ouvir a Deus e ser enviado ao mundo por Ele. O testemunho da irmã Divina nessa noite pode nos ilustrar. O templo é o lugar onde nós entramos para ter visão de Deus, para ter uma visão de nós mesmos, da nossa condição, para termos uma experiência pessoal e transformadora com Ele, mas também para sermos enviados, ouvir a Deus e sermos enviados em todos os lugares, na escola, no trabalho, na rua, sermos enviados, sermos missionários. Todas as pessoas que têm uma experiência de santidade, que têm uma experiência com Deus, todas as pessoas que têm uma vida espiritual, elas simplesmente estão envolvidas na missão, elas se dispõem a serem instrumentos de Deus em todos os lugares. Às vezes o que as pessoas precisam é de um abraço, outras vezes o que precisam é de um ouvido que as ouça, outras vezes é de uma palavra, mas as pessoas estão sempre
precisando de nós. Quer você se colocar à disposição de Deus? Tem você vindo ao templo contínua e constantemente? O que tem acontecido em sua vida? Você tem permanecido o mesmo, a mesma, por anos e anos e anos? Ou você tem tido visões de Deus? Ou você tem tido visão da sua própria condição? Ou você tem se deixado transformar para poder ser enviado? Vou pedir a você para que curve a sua cabeça e nós vamos orar, e logo em seguida eu vou convidar o bispo para vir aqui e conduzir esta parte final. Pai santo e querido, aqui está o teu povo reunido, aqui está o teu povo sedendo por ti e querendo ter visões tuas, querendo ter experiências contigo, querendo entender a própria condição de cada um, mas querendo ser transformados por ti. Abençoa, Senhor, este povo, esta igreja, faze-nos santos a cada dia, e faze-nos pessoas que se colocam à sua disposição a cada instante, a cada momento. Transforma-nos instantaneamente, mas também processualmente. Muda a nossa forma de ser e de pensar. Transforma, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, e faze-nos mais e mais parecidos com o teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.